Eu sou Valdo Lima e quero falar hoje sobre o que eu mais amo, entendeu? Sobre pensamento, sobre o mundo invisível. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se se você não for inscrito ainda e deixe um comentário aí embaixo. Eu gosto de ler os comentários, eu leio, eu observo, até porque isso aí vai me dando mais inspiração para os novos vídeos. E eu quero comentar hoje sobre a questão da quantidade de pensamentos que existe. Existem milhares e milhares, bilhões de pensamentos. E para você ter uma ideia, eu acho que 10% desses pensamentos são positivos. Os outros 90% misericórdia. Então, eu quero falar sobre como que a massa ela chega chega à essência dela. Para você ver uma pedra de gelo, às vezes ela chega a ficar do tamanho de um morango, né? Vamos supor, um morango, uma figura de um morango. Então, se você vê a pedra de gelo, e isso eu estou falando de coisas que vêm de cima, entendeu? Vem lá da atmosfera. Então, ela no tamanho de um morango, então ela pode ser menor, menor, até ela chegar ao tamanho de um pingo d'água grande. Mas um pingo d'água então pode continuar na decreção, diminuindo, chega a ficar em questão de um chuvisco. Esses dias eu fiz um áudio sobre isso que eu estou falando agora e coloquei nos grupos de WhatsApp e deu bastante feedback. Então, as pessoas me perguntavam como assim que existe a certeza do mundo invisível. A Bíblia, ela fala lá em 2 Coríntios 4:18 sobre o mundo invisível. A Bíblia fala lá em Romanos 1:20 também, mundo invisível. Fora, Hebreus 11, que é a chave do mundo invisível, e Marcos 11:23 e 24, e fala sobre o pensamento, que também tudo é invisível. Só que, para você ver, um prédio desses edifícios arranha-céu, ele, quando está só no mapa, ele já existe na mente do engenheiro, e é invisível. Eu falo isso porque eu converso com muita gente, inclusive eu mesmo já aconteceu comigo isso. Você compra um terreno e você passa lá em frente e você fica olhando aquilo dali. Todo mundo passa a ver o terreno, mas você passa lá e consegue ver a estrutura que será dentro de pouco tempo, dentro de poucos anos, aquilo dali estará já realizado. Então, no entanto, você vê as pessoas conseguem ver só o terreno, mas você já consegue ver aquilo. E isso é o mundo invisível. E como fazer para você ver em alguns lugares que não chove muito, à noite cai o orvalho. O orvalho ninguém consegue ver, olha assim, ninguém consegue ver. Quando ele está mesmo bem fino, ninguém consegue ver. Mas se você deixar um carro do lado de fora e 1 hora, 2 horas depois você for lá e passar o dedo assim nele, você vê que ele está molhado. Cara, ele está molhado. Isso aí aconteceu na Bíblia, lá em no livro de Juízes 6 fala sobre isso aí. Gedeão, um cara muito top, pensava muito como em se libertar da situação que o povo estava vivendo naquela época, segundo relato a Bíblia, Está escrito lá na Bíblia que o povo estava vivendo uma vida de opressão. E Gedeão começou a idealizar como que ele ia tirar o sustento da família dele. E ele começou a criar uma ideia. Ele não ficou que nem os outros, apavorado. Esse negócio de ansiedade, ficar apavorado, essas coisas, isso não resolve nada. O próprio Jesus falou sobre ansiedade, não andeis ansioso. Pois é. Então, enquanto o povo naquela época estava muito ansioso, Gedeão, pelo outro lado, escolheu um lugar. Por isso que os pensadores, as pessoas que têm vídeos que falam muito sobre essa questão de pensamento, que nem tem um livro, O Sistema da Chave Mestra, explica bem detalhado sobre isso. Ele
fala que você tem que ter um lugar secreto, um quarto, uma sala, senta em uma cadeira, feche os seus olhos, procura ouvir o seu coração, os batidos deles e vá para aquele mundo onde você acredita que você vai estar 1 ano ou 2 anos depois. Porque para você ver, para você ter uma ideia, nada no mundo está parado. Tudo é vibração. Então, tipo assim, se tudo que você fez no decorrer desse ano chegou a um resultado, se você for fazer as mesmas coisas no ano que vem, você vai chegar no mesmo resultado. Então, qual é a solução? Procure na sua mente o que você quer. Principalmente assim que você acorda. Antes de dormir, é bom você criar essa visualização antes de você dormir. Mas principalmente procure na sua mente o que você quer assim que você acorda. Busque uma ideia, busque uma solução. Crie coragem, que nem Gedeão. O cara era top. A Bíblia diz que ele pegava o trigo, né, e entrava, não sei se era caverna ou o que era. Acredito que era uma caverna. E ele ia malhar o trigo dele lá, ia bater o trigo dele. E a família dele estava tendo sustento. Para você ter uma ideia. Se você não tiver uma ideia, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A Bíblia relata que o anjo de Deus apareceu para ele. O anjo de Deus apareceu para ele quando ele teve essa ideia. Só que muitas vezes só o pensamento não conta, só a ideia não conta. É necessária a ideia e mais emoção. A gente vê na Bíblia também, lá em Gênesis 21, versículo 16 em diante, capítulo 21, versículo 16 em diante, fala de Agar. Ela estava saindo, Abraão tinha mandado ela embora, né? E ela estava levando o filho dela, Ismael, pequeno. Então, quando chegou, acho que a caminho de um dia de viagem no meio do deserto, acabou a água. E sem água no deserto não tem como sobreviver. E ela parou e a criança chorando por água e ela não tinha mais água. Então, naquele momento, não só a criança, mas a Bíblia diz que ela deixou a criança numa árvore, debaixo de uma árvore, e se retirou e foi chorar. E bem aí é onde entra o poder da emoção. A emoção tem muito poder. O Dr. Pilar mesmo fala sobre isso. O poder da emoção é como se fosse... Ela pega o elétron e transporta na velocidade da luz. Então você tem que entender essas coisas. Se você seguir a multidão, automaticamente a multidão só repete ano. A mesma coisa, eles estão fazendo a mesma coisa. Repetindo ano e mais ano e mais anos. A multidão vive de acordo com os 5 sentidos. Entendeu? Quando na verdade você tem que partir para a 5ª dimensão. Porque todo mundo que é milionário e está indo para o mundo bilionário vive na 5ª dimensão. Enquanto isso, né, isso é só 4% da população. A multidão vive nessa questão de que os olhos vê. Só que o que os olhos vê é justamente o que os da 5ª dimensão pensam. Então por que não pensar? De que adianta você viver anos após anos sendo mandado pelos outros? Só por causa que você decidiu que você não vai pensar. Existe aquela frase, cabeça que não pensa, o corpo trabalha. E trabalha mesmo. Então, há uma diferença muito grande entre pensar e simplesmente analisar o que os outros pensaram e executar. Então, pense nisso, nessa questão. Acredite no mundo invisível. Acredite no mundo invisível. Acredite no seu pensamento. Você só tem que pensar e acreditar. Hebreus 11 fala da fé. Marcos 11, 23 e 24 deixa bem claro. Olha, quando orardes, crede que já tem. E isso os ricos fazem. Os caras são muito bons no que fazem. Eles têm prática de anos e anos. E isso está vindo à tona agora. Inclusive eu com meus vídeos. Estou vindo à tona e recebo muito feedback. E as pessoas estão aprendendo. Pessoas que, cara, não tem solução para o problema. Tem. Crie na sua mente. Veja você daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Veja como seria a sua vida se você tomasse essa atitude agora. E tome a atitude. Não aceite a situação como está. Não espere pelo governo. Não espere pela religião.
Acredite no seu potencial. Você tem cérebro, você tem coração. Um executa o pensamento e o outro a emoção. Você tem tudo. Por que pedir? Imagina eu pedindo algo pro vizinho, sendo que eu posso fazer. Entendeu? Pensamento é algo que todo mundo pode fazer. Faça você também. E faça da sua vida, do seu pensamento, o seu destino, o seu futuro. Se veja daqui a um ano e pratique desde hoje essa realidade. E você vai ver como isso se sucederá.